Olá, pessoas, tudo bom com vocês? Reginaldo Silva. Então, hoje a gente vai dar um descanso aí de assuntos relacionados à política. Vamos falar de coisas mais tranquilas, digamos assim. Então, hoje nós vamos abordar aí entretenimento e uma, um pedido, uma dica aí do nosso amigo Leonardo, o Vigilante. Nós vamos falar de filmes de terror. Sim, porque assim, foi uma boa dica, né, do Léo. Mas o filme de terror sempre foi aí um dos meus estilos de filme favoritos, assim, na infância. Porque eles recorrem ao nosso instinto primitivo mesmo de sobrevivência, a questão da segurança. E assim, você não precisa entender muito, é fácil porque você só precisa sentir e eles estimulam aí seus instintos de autopreservação. E aí você sente uma intensidade aí na proposta dos trabalhos, sem precisar, sei lá, se esforçar muito para entender um roteiro complexo e sofisticado. Na infância era muito propício aí para a idade. Depois na adolescência eu abandonei um pouco, né? Esse estilo cinematográfico. Fui para os filmes cults B. Mas aí agora a gente tá voltando aí, porque é um gênero que tá apresentando coisas bem interessantes. Mas, porém, entretanto, contudo, no entanto, todavia, a gente vai começar essa proposta de falar sobre os filmes de terror a partir da maior franquia de todos os tempos do gênero, Sexta-feira 13, que é muito legal. E eu adoro. São 12 filmes, eu assisti todos. E a maioria é bem divertida, na verdade. Começou nos anos 80, tem 40 anos. E sei lá, pelo menos nos anos 80, conta muito como uma cultura pop. Não necessariamente um terror cabuloso desses que, enfim, dão muito medo. Mas dava um medo na época, pelo menos. Enfim, tá. No total são 12 filmes, né? Então aquela coisa, né? Sexta-feira 13, quando eu tiver o 13º, eu acho que seria bem interessante, bem legal. Na verdade, esse ano seria bem propício para isso, porque a franquia vai completar de fato 40 anos e ter o 13º filme de Sexta-feira 13, quando eles completam 40 anos, seria uma data bem, bem favorável aí para a franquia. Mas faz tempo já que não tem nenhuma produção da série. Então, o filme começou nos anos 80. Na década de 80 foram oito filmes, não é isso? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. É isso, dominou praticamente a década, né? Foi praticamente um por ano. E, claro, eu assisti todos e são bem interessantes, divertidos e cultura pop mesmo, né? São filmes voltados para o público adolescente e que expressa muito a cultura dessa geração daquela época. Então, quer dizer, os filmes têm muito sexo, drogas, violência e, sei lá, nada comparado às produções cinematográficas voltadas para o público adolescente do mundo contemporâneo, assim, que tem mais essa vertente de super-heróis e, enfim, participação livre e coisas do tipo. Mas, focando agora na mitologia do Jason, né, que é o protagonista da série. O primeiro filme que estreou nos anos 1980, Sexta-feira 13, na verdade não é o Jason que é o assassino do filme, é a mãe dele que fica traumatizada pelo que aconteceu com Jason
que isso é retratado na mitologia dele, que é mais ou menos assim, o Jason ele tinha algum problema psicológico, algum problema mental, e estava passando uma temporada aí uma colônia de férias, e por algum motivo, enfim, aconteceu um acidente, ele caiu no rio, né, Crystal Lake, e morreu. E a mãe acabou descobrindo que os monitores, eles que deveriam estar olhando as crianças no momento, eles tinham escapado para ir pro mato, enfim, aliviar suas tensões sexuais. E ela, diante desse fato, ela meio que pirou e se tornou uma assassina em série. E o primeiro filme é sobre ela, e ela sai matando geral nessa colônia de férias e morre. E a partir daí o espírito de Jason volta e começa, enfim, a praticar os crimes de fato. E no segundo filme, na verdade, ele nem usa aquela máscara ainda de rock, e ele usa um saco de pão na cabeça. Aquele famoso pardo. E aí começa a franquia, né? Bem legal, bem divertido. É sempre a mesma história, sempre o mesmo roteiro. 8 filmes da década de 80 é o mesmo roteiro. Os adolescentes que vão lá pra essa colônia de férias, divertir, fumar maconha, encher a cara, fazem sexo. Um vai no banheiro e é assassinado pelo Jason. Depois ele começa a matar geral. É esse o roteiro de todos os filmes, basicamente. Mas é divertido. Eu acho que eles põem aí uma cultura da época mesmo e, sei lá, é um antídoto contra uma certa hipocrisia, uma moralidade que, enfim, hoje é muito imposta e, bom, não vamos entrar nessa questão. Tá, os 8 filmes seguem basicamente esse mesmo roteiro, mas o único diferencial que tem nessa franquia durante esse período é o oitavo, né? Que é Jason Ataca em Nova York. Que aí, excepcionalmente, isso não acontece nessa colônia de férias em Crystal Lake, enfim. E Jason, não sei como, vai parar num barco. Ele sobe lá as correntes da âncora, vai parar num barco. Esse barco vai para Nova York. Enfim, no barco ele mata geral, as pessoas que sobrevivem e que, enfim, desembarcam em Nova York. Ele persegue, quer matar também. E nesse é curioso porque, de alguma maneira, é o final da franquia dos anos 80 mesmo. Porque no final a maldição acaba e, enfim, parece que encerrou a franquia mesmo. Mas eles resolvem dar prosseguimento à franquia nos anos 90. Mas parece que não deu muito certo, né? Porque nos anos 90 foi só um filme. Diante desse fato que nos anos 80 foram 8 filmes e nos anos 90 foi apenas um, a gente se pergunta, né? A franquia então, sei lá, deu uma caída e poderia ter encerrado, né? Mas na verdade esse filme dos anos 90 ele é bem fraquinho. Jason vai para o inferno, é muito fraco e é bem ruim, eu acho que é o pior da série. E a única coisa interessante que tem nesse filme é que no final tem um gancho, né? Porque aí o Jason morre, assim, sei lá, pela 10ª vez. E aí vem a mão do Fred e arrasta ele pro inferno. Que esse é o gancho pro filme que seria lançado aí 10 anos depois, Jason vs Fred. Foi lançado só em 2003. Nos anos 90 não teve outro. Mas antes desse, teve o filme de 2001, que é Jason X. Que aí Jason vai pro espaço, é uma viagem. Isso é muito viajado, mas foge também aquele roteiro original e, enfim, desgastado da colônia de férias. Aí Jason, ele é congelado lá, enfim, e é descongelado centenas de anos depois e mata geral numa nave espacial, enfim, uma viagem bem muito louca, muito ruim também. Mas é divertido. Os anos 80 foram os melhores. Pelo menos até o 12º, né? Que é o Sexta-feira Mesmo 13, querendo retomar toda essa franquia.
clássica, na verdade, né? Porque ele retorna às origens. Esse é de 2009. Então, nos anos 80 foram 8, né? Lançados. Em 80, 81, 82, 84, 85, 86, 88 e 89. Nos anos 90 foi um, né? De 1993. E nos anos 2000 foram três. Jason X, 2001. Fred vs Jason, de 2003. E Sexta-feira 3, de 2009, que foi o último. Até então, já fazem 11 anos, né? É o maior intervalo entre um filme da franquia. Tem que ter o 13º, né? Não é possível. Mas esse de 2009, Sexta-feira 13 mesmo, que remete ao próprio primeiro filme, né? De 1980. Sexta-feira 13. Ele é, pra mim, tirando os anos 80, que eram bem divertidos, esse foi o mais legal, assim. Esse que realmente é um filme de terror mesmo. Que, sei lá, talvez pelo fato de ser mais próximo, mais real, ter efeitos especiais mais sofisticados, ele provoca mais esse instinto de autopreservação que a gente sentia lá na infância quando assistia esse tipo de filme. E ele é bem legal. Tem até a participação de um dos irmãos Winchester, de Supernatural. E é bem legal. Eu gosto muito desse filme. E é o filme mais recente e que desperta aí esse espírito mesmo do terror. E assim, a franquia é a maior franquia de terror de todos os tempos, né? São 12 filmes e a franquia foi até manejada pela série de terror estadunidense American Horror Stories, que é uma série bem badalada aí pela própria proposta, né? Cada temporada tem um tema de uma história de terror mesmo. Já foi protagonizada aí por Lady Gaga, já teve sobre as bruxas, sobre o manicômio. Ela é bem badalada mesmo. E teve uma temporada que foi exatamente American Horror Stories 1984, que abordava aí pelo menos se inspirava um pouco aí na mitologia da Sexta-feira 13, esse filme de terror, essa série incrível, divertida. A gente pode, eu recomendaria assistir todos dos anos 80 e esse último. Mas assistam todos tendo suas próprias conclusões. Eu gosto bastante e, sei lá, ultimamente é um gênero que vem apresentando trabalhos bem legais. Que eu vou falar sobre alguns futuramente, a maioria relacionada com bruxas, que eu as venero e que deram ótimos trabalhos contemporâneos de terror, atividade paranormal que eu adoro também, a própria bruxa, a bruxa de Blair, que é um clássico já, que eu amo. Enfim, vamos nos assustar. Contraponto aí que é o terror do cenário político brasileiro contemporâneo. Mas enfim, é um bom entretenimento. Espero que todos tenham a oportunidade de se assustar de uma forma segura com esses projetos de terror. E é isso. Esse vídeo é dedicado a Léo, o Vigilante. Espero que ele goste. E depois teremos mais filmes. Vou falar mais sobre, né? Filmes de terror e outros também, né? Porque, na verdade, a parte que eu mais gosto de falar é sobre arte, cultura, que eu me sinto mais à vontade, mais confortável. Mas temos que falar sobre tudo. Aquela coisa, né? Às vezes faço o que quero, às vezes faço o que eu tenho que fazer. E é isso. Beijo. Tchau.